Irmãos, vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 e 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por este momento juntos como tua igreja. Pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra. Abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que possamos glorificar ao Senhor ao entender e viver corretamente de acordo com as Tuas Escrituras. Ajuda a mim a transmiti-la assim. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ser edificados e instruídos pela palavra do Senhor. Amém. Irmãos, este é o terceiro sábado que nós falamos nestes versículos. E nós estamos focando em algumas palavras deste versículo, muito conhecido. Então, a primeira palavra que nós focamos está no versículo 15, que é a palavra Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós utilizamos uma reunião só para falar o que era o Evangelho. E nós vimos, como a irmã acaba de citar ali, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não fala sobre melhoria de vida nessa terra. O Evangelho não promete as coisas pro aqui e pro agora. O Evangelho fala de salvação eterna. O Evangelho fala do poder de Deus sendo infundido no homem, para que da morte ele volte a viver. Para que do império das trevas ele seja transportado para o reino do Filho do seu amor. Este é o Evangelho. Então, naquela reunião nós falamos muitas coisas sobre o que tem sido pregado que não é o Evangelho. E não precisamos repetir mais. A segunda palavra que nós ficamos focando nestes versos é quem crer. E aí nós falamos na reunião passada sobre o que é crer, o que é a fé verdadeira. Será que todo mundo que está dizendo que crê manifesta as evidências do verdadeiro crer, da verdadeira fé que é dom de Deus? Então as duas reuniões foram nestas palavras aqui que nós focamos. E por que gastar tanto tempo em versículos tão curtos? Porque nós não temos pressa, né, irmãos? Nós não temos pressa nenhuma e a palavra de Deus tem que ser exposta assim. É porque as pessoas não sabem o que é o Evangelho que nós temos essa bagunça de hoje. É porque as pessoas não sabem o que significa crer que qualquer um é dito como crente, mesmo que a sua vida não reproduza nenhuma marca verdadeira de um cristão. Nada. Então, eu acredito. Então tá, é crente, vamos que vamos. E nós vimos na reunião passada que não é assim. Não é assim. O Senhor disse muito claramente, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas é aquele que faz a minha vontade. E nós vimos que a fé verdadeira é aquela fé que frutifica. Porque o Senhor não dá uma fé incompleta a ninguém. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Então, pode haver cristãos em níveis diferentes de frutificação, de santidade, isso é verdade, mas não pode haver cristãos verdadeiros que nunca produzem fruto algum, que nunca buscam a santidade. E nós vimos uma coisa importante que eu estou aqui me esquecendo, é que quando nós falamos em crer, há uma coisa que está sempre atrelada a isso. Fé e arrependimento sempre estão juntos. Nós nunca encontraremos uma pessoa que é verdadeira cristã, verdadeira crente, que nasceu verdadeiramente de novo, sem que ela tenha se arrependido dos seus pecados. Porque o Evangelho
é a pregação do arrependei-vos. É a pregação do você é culpado, você está debaixo da ira de Deus, mas há esperança por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz. Se você se arrepender e crer que alguém te substituiu, pagou a culpa que você tinha, então você pode ser salvo. Então, eu virei crente, mas por quê? Por que eu sou crente? Porque agora eu frequento um templo, um lugar onde se reúne. Isso não quer dizer nada. Não, porque eu estava emocionado quando fizeram um apelo, me pediram para vir até a frente, eu vim. Isso não quer dizer nada. Ainda mais se o que foi pregado não foi o verdadeiro evangelho. Não é? Tudo bem. Mas hoje nós queremos focar na terceira palavra. Quem crer e for batizado. Nós queremos falar sobre o batismo. O que significa o batismo? Quem deve se batizar? Como deve ser feito? E tomar alguns cuidados com alguns mitos que as pessoas criam a respeito disso. Então essas 4 coisinhas aqui que nós vamos ver juntos hoje. Primeiro, o que significa, né? Quem deve se batizar, como deve ser feito e alguns cuidados que a gente deve ter com alguns mitos que são criados em torno do batismo. Coisas que o senso comum diz, que todo mundo acaba crendo, mas que não está na Bíblia, que não é verdade. E às vezes uma mentira, dita muitas e muitas vezes, algumas pessoas passam a acreditar, abraçar aquilo, e eu já encontrei pessoas falando de versículos que nunca foram encontrados, mas eles têm certeza que estão lá. Né? Por quê? Porque muitas vezes se repete, aí às vezes a pessoa está falando um trecho de uma música conhecida e está achando que é versículo, mas não é. Né? E o batismo também, assim como qualquer doutrina bíblica, acontece esses problemas às vezes. As pessoas ouviram muito falar, leram em outros livros, uma doutrina foi muito falada, mas você não encontra ela puramente nas Escrituras. Então, tudo que nós temos que encontrar para colocar a nossa fé e o nosso coração tem que partir das Escrituras, não da nossa mente, não do que ouvimos. Eu ouvi, o pastor fulano de tal falou. Um irmão muito respeitado falou, eu li num livro do irmão fulano de tal. Não, a não ser que você tenha lido no livro do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada, a não ser que você tenha lido nossos amados irmãos Paulo, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí sim, aí você lê um livro que você pode confiar inteiramente, porque estes eram inspirados pelo Espírito Santo. Então a primeira pergunta, irmão, mas eu já me batizei, então para que eu preciso saber dessas coisas? Já me batizei, já estou há tanto tempo na caminhada. Pedro diz assim que você deve saber a razão da sua esperança, que você deve saber o porquê da sua fé. Se uma pessoa te perguntasse, uma pessoa que não é cristã, te pergunta por que você batizou, você não ia saber responder? E o fato de você ter muitos anos de caminhada e talvez não saber, não é um bom sinal, irmão. Deveria nos envergonhar um pouco, ou muito, né? E eu vou mostrar hoje que o batismo não é nada assim, exige 30 mil aulas para que nós descobramos o seu significado. Não é uma coisa simples. A primeira coisa que eu pretendo fazer antes de dizer o que ele significa, é ver uma passagem em Atos 8, onde está acontecendo o que nós estamos lendo aqui. Está acontecendo tudo que nós lemos aqui. O que nós lemos nesses 2 versículos. Ide e pregai o Evangelho. Certo? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós vamos ler uma passagem de um irmão indo pregar, de alguém crendo, de alguém sendo batizado e sendo salvo. Nós vamos ler uma passagem em que tudo isso está encontrado aqui. Essa passagem está em Atos 8, do versículo 26 ao 40. Atos 8, do 26 ao 40. A leitura é um pouco longa, mas concentre-se, irmão. Vamos juntos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes,
o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Então o etíope respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Só até aí. Bom, veja, a gente leu muitos versículos, eu não quero expor esta passagem em pormenores. A passagem que nós estamos expondo em pormenores é Marcos. O que nós estamos vendo aqui é o seguinte, de maneira bem reduzida, bem simples. Filipe está lá, o Espírito Santo falou para ele: ó, vai junto ali naquela carruagem, quero que você ouça uma coisa. Então enquanto ele se ajunta àquela carruagem, tem um homem, e esse homem está lendo o profeta Isaías. E ele está lendo aquela passagem que diz: ele foi como ovelha muda ao matadouro, onde aos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Aí Filipe fez uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo o que eu estou vendo o que você está lendo, mas você está entendendo o que você está lendo? Ele disse: mas como? Como que eu vou entender se não tiver ninguém que me explique? Você sabe, por favor, suba aqui e me explique isso. Me explique que o profeta está falando de quem? É dele mesmo? É de outro? O que é? E aí o que acontece? A partir daquela escritura, Filipe começou a anunciar a Jesus. Irmão, esse versículo é maravilhoso. A partir daquela escritura começou, este é o versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Isso aqui é pregação. O que é pregação da palavra? Você pega o texto bíblico e anuncia Jesus. Isso é pregação. O que Filipe fez? A partir daquele texto, daquela passagem, ele anunciou Jesus. Isso é pregação. Pegar o texto para anunciar outra coisa, você não está pregando o Evangelho. A Bíblia fala do nosso Senhor. A Bíblia fala de Cristo. Então ele pegou aquela passagem e começou a anunciar a Jesus. Nós não temos o anúncio completo do que ele falou. Não está. O Espírito Santo não quis que soubéssemos. Mas nós sabemos em que chegou um momento em que Filipe falou do batismo. Algum momento Filipe falou. Ele deve ter contado: olha, esse aqui é Jesus. Ele veio, nós vimos com os nossos próprios olhos isso. Ele viveu, ele fez muitas curas, milagres. Ele anunciou salvação, remissão de pecados. Você pode ser perdoado se crer nele. E ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Aí eles estão indo na carruagem. Aí o eunuco vê: água, tem água ali. O que me impede de eu ser batizado agora? Aí Filipe falou: nada, é lícito. Você crê de todo o coração? Ele falou: eu creio. Para o carro, para. Desceu, batizou, e eles não se viram mais. E a Bíblia diz que o eunuco ficou cheio de júbilo e alegria. Essa passagem já desmistifica muita coisa. A primeira delas, que uma pessoa, para ser batizada, precisa passar por um longo curso pré-batismo para que seja batizada, e tem que entender todas as doutrinas. Qual é o requisito para o batismo?
crer de todo o coração. E ele disse, eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que ele é o Filho de Deus. Ah, irmão, mas não tem gente que diz que crê de todo o coração e no final não é crente verdadeiro? Tem, irmão. Tem. Nosso papel como igreja não é ficar fazendo isso, sondando o coração de homens. Nós não temos esse poder. A pessoa diz que creu de todo o coração, que te impede nada, é lícito. Agora, um pouco de discernimento, nós sabemos que muitos dos que desceram as águas entraram secos, saíram molhados, se secaram e foram viver para o mundo como sempre. Né? Mas não é o caso, não é disso que nós estamos falando neste momento. Nós estamos falando sobre a simplicidade do... O que é o batismo? É quando alguém crê no Senhor e inicia sua fé nele em obediência, dizendo, eu creio. O que eu faço agora? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se batizar. Se batizar. Você vê que não é Filipe que está ali. Você tem que batizar, hein? Você tem que batizar, hein? Não é Filipe que faz isso. É o eunuco. Tem água ali. Posso? Ele queria. Entende? Então, nós temos que instruir sobre a necessidade disso, mas acabou. A gente prega o Evangelho. Acabou. Tem que ser no meio de uma igreja, tem que ser uma igreja assim, né? A igreja boa, né? Bastante gente, bem estruturada, com uma boa piscina. Não, estavam os dois numa carruagem com água lá e eles falaram, desce, é aqui mesmo. O Senhor não tem essas coisas. Essas coisas são todas coisas criadas na mente dos homens. É misticismo, é religiosidade fajuta. Não. É só uma questão de obediência. Vamos observar mais o que é que significa este batismo. Vamos em Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Continuando aqui, o que significa o batismo. Esta é uma passagem muito parecida com a de Marcos. É dito assim no versículo 19 de Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Então, o batismo, quando alguém se batiza, ela está primeiro cumprindo uma ordem clara do Senhor, e ela está se identificando com os discípulos de Jesus e de fazer discípulos. Então, quando ela está sendo batizada, ela está se identificando com os discípulos e com o Mestre. É uma identificação com Cristo e com sua igreja. É uma identificação, ela está sendo identificada. Veja a ordem do texto. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas. O que deixa claro que todo mundo que se batiza não sabe muita coisa. Certo? Não sabe, porque o ensino vem depois disso. O que a pessoa sabe antes de ser batizada? Só que ela é pecadora e que Cristo morreu para salvá-la. E ela crê de todo o coração nisso. Ela não precisa saber de doutrina, mas ela vai ser ensinada depois. Pelos irmãos, pelos discípulos que estão mais tempo caminhando neste caminho. Essa é a sequência normal da vida cristã e da igreja. Então, o primeiro significado que nós vemos aqui é uma identificação com Cristo e com os discípulos. Segundo, Atos 22, versículo 16. O que mais significa o batismo? Atos 22, 16. Este texto, no contexto geral, está narrando aqui a conversão de Saulo. Paulo, o apóstolo, né? E quem está falando com ele aqui é Ananias. E ele diz assim, e agora? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Muito bem. Então, Ananias, os irmãos devem conhecer a história. Paulo estava a caminho de Damasco, uma grande luz resplandecente brilhou, era o próprio Senhor, ele caiu, ele ficou cego. Aí o Senhor falou com um irmão chamado Ananias para ir lá. Saulo teve os olhos abertos, ele se converteu, ele creu. E agora Ananias está falando, por que te demoras? Muito interessante.
Então quando alguém crê, não precisa demorar, né? Por que te demoras? Não tem. Se você creu, mais uma vez, a Bíblia é clara nesse ponto. Não tem um processo. O processo é depois que você batiza. É o processo que dura a vida toda. De ser ensinado, de ser discipulado pelo Senhor, estando junto com a sua igreja. Depois. Não é? Não cabe à igreja ficar examinando se ele é digno para o batismo ou não. Não cabe. Creu, diz que quer, batiza. Não cabe a nós fazer este julgamento. E depois que a pessoa entrou para o grupo dos crentes, da igreja do Senhor, aí ela pode ser disciplinada, se não estiver vivendo de acordo, se estiver vivendo em pecado deliberado, ela pode ser disciplinada. E essa disciplina para levar a arrependimento, né? Mas inicialmente nada. Por que te demoras? Venha logo. Ele diz assim: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Isso aqui pode dar problema. Algumas pessoas acreditam que batizar você se lava e aí você sai de lá. Eu vou me batizar e quando eu sair de lá eu vou ser uma nova pessoa e não vou pecar nunca mais. Não é bem assim. Martinho Lutero tem uma frase muito interessante. Ele diz assim: quando eu me batizei, eu pensei que eu tinha matado o velho homem, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. E eu estou até agora tendo que lutar contra ele. É verdade. O infeliz sabe nadar, irmão. Então, depois que uma pessoa se batiza, ela ainda vai ter dificuldades com o pecado. Porque nós estamos nessa carne. O crente não virou um super-herói. Ele continua fraco, pecador. Sua salvação depende do que Cristo fez. E é nisso que ele descansa a sua fé. Ele batiza representando a lavagem espiritual que ocorreu por dentro. Porque quando alguém se arrepende e crê no Senhor, houve uma lavagem no seu interior. Essa lavagem é feita pelo sangue de Cristo, não pela água da piscina. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas no batismo isso está sendo representado. É uma representação externa, exterior do que aconteceu dentro de uma pessoa. Quando eu vou ser batizado, eu estou falando: Cristo me perdoou e me lavou. Então, o que a Ananias está falando é: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Não é que a água ia lavar, é que Cristo fez isso. Então era simbolizando. Então, primeira coisa, identificação com Cristo e seus discípulos. Segunda coisa, representa uma lavagem espiritual. Representa isso. Não é que o batismo lava as pessoas. Representa isso. Muito bem. Outro texto, Romanos capítulo 6. Versículos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Murilo, explica esse versículo aí, é longo, não sei se minha mente captou. Vamos lá. O que Paulo está dizendo que o batismo representa? Ele representa morte para o pecado, sepultamento com Cristo e sua ressurreição para uma nova vida. Então, quando uma pessoa... Isso é representado de algo que já aconteceu espiritualmente. Ok? Então, quando uma pessoa vai ser batizada, ela já creu, ela já se arrependeu, né? Cristo, o Espírito, provavelmente, né? Não é com todo mundo, porque às vezes tem pessoa que batiza e isso não aconteceu genuinamente. Mas nós estamos falando de caso de uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira. Então, o que significa? Que ela morreu para o pecado, morreu com Cristo, se identificou com Cristo em sua morte,
quando ela desce as águas, e quando ela levanta, ela representa também a ressurreição com Cristo para viver uma nova vida. Significa, não sou mais aquele, o velho. Agora eu tenho uma nova vida em Cristo. É isso que o batismo representa. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Mais uma vez aqui aparece sepultados, né? Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mesma coisa que Paulo disse em Romanos. Sepultamento, ressurreição. Para uma nova vida, para a novidade de vida. É o que representa. Então, vamos relembrando aqui, identificação com Cristo e com seus discípulos, representa uma lavagem espiritual, morte para o pecado, sepultamento, ressurreição para uma nova vida. Gálatas 3, 27. Volte aí umas páginas. Gálatas 3, 27. Estamos vendo o que as Escrituras dizem acerca disso, não o que nós pensamos. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, quando alguém se batiza, representa, significa um revestimento de Cristo. Revestimento de Cristo. É como se você estivesse agora, vou dar um exemplo aqui, talvez seja bobo, então não riam. Tem 2 times jogando, aí você quer que uma pessoa venha para o time. Você dá o colete da cor que seu time está para ela. Então ela foi revestida para estar nesse time. Quando uma pessoa é batizada, ela é revestida de Cristo. E ela passa agora para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, para ser dele, revestido dele, né? Vestir-se. O exemplo é bobo, mas eu acho que dá para entender. Efésios 4, 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja bem então, quando uma pessoa se batiza, e há um só batismo, nós vamos falar sobre isso depois, essa questão de há um só batismo, há um só Senhor, uma só fé. Quando uma pessoa se batiza, então ela está reconhecendo, o texto deixa claro isso, que Cristo é Senhor. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Está implícito na frase toda. Então, quando uma pessoa está batizando, ela está também reconhecendo que ela não é mais dona de si. Cristo é Senhor de sua vida. A pregação do Evangelho, bíblica, apostólica, é aquela que dizia sobre o senhorio de Cristo e não apenas sobre como Salvador. Nós anunciamos Jesus, o Senhor e Salvador. Então, alguns tentam dizer, não, ali Cristo foi só Salvador, não é Senhor daquela vida. É estranho, a Bíblia nunca fala disso em lugar nenhum, de uma pessoa em que Cristo é Salvador, mas não é Senhor. Como nós sabemos que Cristo é Salvador de uma pessoa, se Ele é Senhor dela? Isso representa que Ele é salvou mesmo. Porque essas coisas estão juntas, não vamos ficar separando e criando doutrinas mirabolantes em cima dessas coisas, não. Onde Cristo é Senhor, Ele é Salvador. Onde Ele é Salvador, Ele é Senhor. Afinal de contas, Ele salvou de quê? Se você continua sendo dono de sua própria vida. Se uma das coisas que Ele te salva é de você mesmo. Porque nós somos maus. E claro que isso é desenvolvido, sem dúvida. Sem dúvida. Isso aumenta, é progressivo. Nós vamos passo a passo nos submetendo ao senhorio dele. Passo a passo. Isso deve ser constante, mas não me venha dizer que algum crente é salvo, mas Cristo não é Senhor da vida dele, é Ele que manda na vida dele. Isso não confere com as Escrituras. Muito bem, vamos lá. Então, passamos da primeira pergunta. O que significa? Identificação com Cristo, representa lavagem espiritual, morte, sepultamento, ressurreição para uma nova vida.
revestir-se de um novo nome e reconhecimento do senhorio de Cristo. Bom, acho que, apesar de ser bastante informação, acho que fui claro. Agora a gente vai para a segunda questão. Quem deve se batizar? E pelo que eu já falei, eu acho que está claro para todo mundo. Quem é que deve se batizar? Todo aquele que crê. Quem crê. E nós veremos isso em alguns textos. Você vê, a pergunta é óbvia, né? Ah, mas, poxa, irmão, pergunta tola, quem deve se batizar? É claro que é quem crê. Muito bem. Você já ouviu falar de batismo de criança? Bebê? Essa criança bebê creu. Então não é tão tola assim a pergunta, é? Se essa pergunta fosse encarada seriamente, quem deve se batizar? Ah, filho de crente é só batizar, ele é filho de crente, batiza. É assim que funciona a coisa? Ah, ele é filho de crente, batiza aí. Nesse país, por ser um país ainda muito católico, todo mundo foi batizado quando nasceu, praticamente. Eu não fui, mas eu posso dizer que se eu tivesse sido, eu não teria consciência tranquila com relação ao batismo. Lembra que eu falei, há um só batismo e que eu ia falar sobre isso? Um só batismo. Aí tem gente que diz, um só batismo. Pode batizar de novo mais. Você batizou quando você era bebê. Aí você lê Marcos e diz, quem crer e for batizado. Aí confunde, né? Porque quando eu era bebê, eu não lembro nem de nada. Nem de nada de quando eu era bebê. Então, entendimento para um batismo não faz nenhum sentido, né? Agora, vamos pensar num caso diferente. Que existem casos diferentes desse. Ah, só vale o batismo que for na igreja que crê nas mesmas doutrinas e o que vem de outra não vai... Não é isso. Não é isso. Vou dar um exemplo claro aqui. Suponha que exista um muçulmano e um católico prega para ele. Um católico prega para ele, suponhamos que aquele católico não tenha pregado mais Jesus do que Maria, e ele fala, olha, esse Alá aí, não sei não, hein? Ó, Cristo morreu pelos seus pecados. Se você crer e se arrepender, você será salvo. Aí ele fala, não creio. E ele se junta aos católicos, e quando ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou que fosse. Quando ele chegar aqui, aí ele percebe, depois a igreja católica tem uns negócios, né, eles adoram imagem, ó, ele começa a ler a Bíblia, né? Aí ele fala, não dá para eu ficar aqui. Aí ele vai se juntar a um grupo cristão, protestante, que não adora essas coisas, que crê coisas diferentes do catolicismo. Ele precisa ser batizado de novo? Ele precisa ser batizado de novo? É só uma pergunta. Não, irmão. Não. Porque quando ele foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele creu no Senhor, ele creu que ele era um pecador. Quem começa a dizer que só vale o batismo da nossa igreja, irmão, toma cuidado. Toma cuidado. Que aí é seita. Só o nosso que vale. Nós somos os detentores da verdade e só vale o nosso. Esquece. Isso não é bíblico. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creu no Senhor, creu que é pecador e que Cristo morreu pelos seus pecados e que você precisa desse batismo em obediência a Jesus e você foi batizado neste nome do Pai, do Filho, acabou. Está batizado. Né? Ah, mas eu não sabia toda a verdade antes. Normal, irmão. Ninguém sabe mesmo. Continua, prossegue. Então, é até importante isso, né? Que nós estamos uma irmã em vias de, né? E talvez a gente esclareça mais isso ouvindo hoje. Se deve, se não deve, se já foi, né? Ah, irmão, o que você acha de rebatismo? Não, rebatismo não é bíblico mesmo. Não é bíblico ficar rebatizando a pessoa. Vem uma pessoa da Assembleia de Deus aqui e ela costuma ficar girando e falando um monte de coisa que a gente não tem costume de fazer. Rebatiza ela? Não, irmão. Não. Ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela crê no Senhor Jesus como Salvador de sua vida, crê que ela é pecadora, acabou, irmão. Agora, tem diferenças doutrinárias, sem problema.
Por exemplo, os irmãos presbiterianos, eles batizam crianças, eles batizam bebês. Concordamos com essa prática? Eu não consigo. Porque para mim é muito simples, quem crer e for batizado, tem que crer antes. Eles podem ir puxar um monte de coisa. Um versículo desmonta tudo. Quem crer e for batizado, tem que crer antes. E como é que vai fazer então, se o presbiterianinho nasceu e morreu lá? Ele nasceu, morreu lá e ele foi batizado bebezinho agora. O que faz com ele? Não faz nada, irmão. Porque o que salva é a fé, não é o batismo. E nós vamos chegar nesse ponto também. Nós vamos chegar neste ponto que... E tem outra coisa. Os presbiterianos, eles batizam só no pinguinho. É só no pinguinho na cabeça. A palavra batismo significa imersão. O significado original da palavra é imersão. Submergir. E eles batizam por aspersão. Quer dar uns pinguinhos na cabeça. Até porque, né, eles batizam bebê, né, não vai ficar jogando lá, né, eles dão só uns pinguinhos mesmo. E todos os batismos, e nós vamos poder passar por eles aqui nas Escrituras, mesmo que o texto não diga, e foi lá, e jogou na água, trouxe para cima, não diga isso claramente, está muito implícito na leitura. E saiu do mar, e João batizava lá porque havia muitos rios. Se fosse só na gotinha, você ia com uma garrafa para qualquer lugar e o próprio eunuco, quando viu Filipe, falou, ali tem água. Senão Filipe falou, tem aqui uma garrafa? Não, né? Era... E por que o significado? Sepultamento, morte, ressurreição. É tão ilógico o negocinho de jogar pingo, porque o símbolo nem parece com o símbolo que ele tem que representar. Porque a representação é essa, não é? Então, tudo bem, todo aquele que crer deve ser batizado. Como deve ser feito? É a nossa terceira pergunta, muito importante. Então, eu já acabei falando aqui, o batismo deve ser feito por imersão. Por imersão. Por quem? Quem que pode? Não, é só o pastor. Só o pastor que pode, porque ele é mais especial que os outros. Aonde está escrito isso? Aonde? Em lugar nenhum. É verdade, isso é preciso ser dito, que em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos irmãs realizando batismos. Sempre homens fazendo. E aí a gente tem que abaixar a cabeça para as Escrituras, é o que a Escritura mostra. Homens fazendo. Mas qualquer irmão pode fazer isso. Qualquer um. Né? Então eu acho que eu não preciso abrir nos textos que dizem sobre o crer, né, para ser batizado, porque o de Marcos já diz, eu tenho aqui alguns anotados, mas talvez só enche a cabeça de vocês de informação. E nem preciso ficar mostrando os textos da imersão. Talvez um só para deixar claro. É João 3:23. Diz assim: ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Esse texto aqui é só para deixar claro que o batismo é por imersão, e o texto é implícito que ali havia muitas águas. Essa informação seria desnecessária se não precisasse submergir alguém. Muito bem. Vamos agora aqui para a parte final da mensagem, que é cuidado com os mitos, que eu falei que existem alguns mitos em relação ao batismo. O primeiro deles é que o batismo garante a salvação e regenera pessoas. A Igreja Católica diz isso. A Igreja Católica, na sua doutrina, ela diz que o batismo regenera pessoas. E por causa disso, o senso comum diz isso. Conversa com qualquer pessoa que não tem muito entendimento bíblico. Eu uma vez
ia batizar uma pessoa e perguntei a ela, o que você vai batizar? Ela disse, porque a água lava tudo. Porque a água lava tudo e vai me transformar novo. Claro que naquele momento eu expliquei para ela que isso não ia acontecer. Que a água lava, né? Como você toma banho, você se lava. Mas lava o externo, né? O interior é só Deus que pode fazer. Então, o batismo não garante a salvação de ninguém. Ah, não, mas aquela pessoa ali cresceu na igreja, batiza, sabe tudo. Você já viu como as pessoas falam? Eu não estou preparado para me batizar, porque quando você se batiza, a coisa é séria. Quando você se batiza, a coisa é séria. Aí, não, ainda não. Porque quando eu me batizar, eu vou levar a sério. Mas se você perguntar, aquela pessoa diz que é crente nada, velho. Crente. Porque o crente quer compromisso com Cristo, porque Deus mudou o coração dele. Ele quer, ele deseja. Ele não quer mais é viver para ele mesmo. Ele não quer mais. Ele se sente mal por ofender ao seu Senhor. Né? Então, o batismo garante a salvação, regenera as pessoas? Não, absolutamente. E um texto só para provar isso, podemos observar Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o batismo? Não, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então não é a água. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. O batismo é só por fora. O Espírito Santo é que faz a obra no interno. Há outro texto que deixa talvez isso ainda mais claro, que é 1 Pedro, capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, 21. 1 Pedro 3, 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne. O batismo não é a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo não é a lavagem exterior, é uma boa consciência para com Deus. Muito bem. Então não é verdade, o batismo não garante salvação de ninguém. Está cheio de gente batizada que não é crente verdadeiro. Está cheio. Né? Mas nós não podemos negar. Quando alguém diz crer, nós não podemos negar. Ah, eu creio. Se você crê de todo o coração e se arrepende, o batismo é seu. Você está dizendo nominalmente que faz parte de Cristo. Agora, se você é verdadeiro ou não... Porque o batismo, qualquer um, né, irmão? Qualquer um pode falar, eu quero. Porque todo mundo consegue ir até uma piscina, qualquer um. Mas ser selado com o Espírito Santo, ser regenerado, é uma obra do Senhor. É uma obra de Deus. Então, só vale aquele que tem as duas coisas. Aquele que tem a obra espiritual genuína e também cumpriu. Ah, mas e as pessoas que não se batizam? Por exemplo, eu fui pregar o evangelho, a pessoa estava no leito lá no hospital, não deu tempo. O que eu ia fazer? Eu ia pegar a cama dela lá, jogar dentro d'água? Não dá, não tem o tempo. Mas ela disse que creu, ela se arrependeu, ela não vai ser salva? Porque o texto diz que quem crer e for batizado será salvo. E agora? Não, irmão, não é assim. Lembra do ladrão da cruz? Deu tempo de descer ele de lá? Jesus fala, não. Não dá para você ir para o paraíso porque, né, tem que mandar água em você. Não, porque o batismo é um símbolo daquilo que foi feito. E para ser batizado precisa de uma outra pessoa, né, irmão? Então a salvação não seria somente pela fé em Cristo. Entende? Se, por exemplo, uma pessoa está sozinha no deserto, aí ela creu, sozinha lá, não tem ninguém, ela creu. Ela não vai ser salva porque não tem ninguém para batizar. Ai, que coisa, eu criei agora, não tem ninguém para me batizar, agora eu vou para o inferno. Não, irmão. Se ela creu, ela está salva. Ah, então a gente pode ficar sem batizar? Não, irmão, não, porque se você pode, você faz.
Porque é o primeiro, é um ato de obediência, é a primeira coisa. Se você pode, você faz. O último mito que eu quero tirar das cabeças é que quando você vai falar com uma pessoa e ela diz, eu não estou preparado para ser batizado. Ixi, eu já ouvi isso bastante. Né, Joãozinho? Joãozinho, quando foi batizado, disse a mesma coisa. Eu não estou preparado para ser batizado. Mas por quê? Depois que a gente explicou para ele o que significava, ele falou, não, então nessa, vamos ser batizados sim. Por quê? Porque o conceito das pessoas de salvação é que está sempre errado. Elas acham que elas são salvas pelo que elas fazem. Então elas pensam que, quando eu estiver bem com Deus, aí que eu vou levar a sério. Não, miserável. Você é pecador. Você nunca estará bem com Deus. Nunca. A não ser por meio de Cristo Jesus. Então quando uma pessoa diz, não estou preparado, pode ser duas coisas. Ou dúvida, um coração sincero que está em dúvida, ou alguém que não entendeu nada da salvação, não entendeu o Evangelho e acha que para ser batizado ele precisa antes ser digno disso. Mas não dá para ser digno. Então, concluindo aqui, eu sei que hoje a mensagem é mais doutrinária, é ensino, e às vezes a mente cansa um pouco de ouvir tantas informações. Mas concluindo, batismo. Primeira coisa que alguém faz depois de crer. Creu, batiza. Precisa fazer alguma coisa especial? Não. Tem que estar toda a igreja, senão não valeu. Bom, a gente faz o que é mais legal, né? Todo mundo participar, todo mundo tá junto, mas não precisa. O Felipe não falou, não dá não, vamos lá, voltar para Jerusalém, para todo mundo. E eu nem posso, tem que ser Pedro, que Pedro é o mais importante. Nada disso. Qualquer um. Né? Então, creu, a primeira coisa que se faz é ser batizado. Mas o que eu faço se um dia eu já fui batizado? Devo rebatizar? Essa é uma grande pergunta. Difícil. A primeira recomendação que eu faço é, não há necessidade de rebatismo. Mas quando você batizou, você creu no Senhor antes? Porque o meu ponto é como um batismo infantil, é como um batismo de um bebê. Ele não creu, então eu não tenho consciência tranquila para dizer, não preciso mais, porque lá eu já fui. Não creu antes. Então tem que crer. Crer e ser batizado. Eu creio. Eu fui batizado, mas naquela época eu não sabia tanta doutrina. Então não precisa ser batizado de novo. Não precisa. Não precisa, porque não é por saber doutrina. Mas eu pequei muito e me desviei, preciso batizar de novo. Não precisa. Não precisa.